primeira Bíblia que eu li foi o Brunet que me deu. Muito grande, mano. A gente construiu do zero. Aqui eu faço o café com destino. Se você não dominar números, você não consegue dominar negócio. O que é esse número mensal que entrando na sua conta você fala, cara? É você que tá dirigindo? Quem Você acha deixou? que não? Quem deixou? Mas olha só, tem o esqueminha aqui. Ah, mano, você é maluco, cara. Vai, Julinho, tá achando o quê? Caraca, eu achei que era o seu Álvaro que tava dirigindo, mano. Muitos anos de Mario Kart, cara. E aí, onde é que a gente tá, primo? A gente tá aqui na Casa de Destino. A Casa de Destino é um ambiente que o Brunet fez, junto com alguns apoiadores, mas com o objetivo de levar a palavra, um propósito mesmo, né? E ele acaba fazendo os eventos dele, tudo aqui. E vamos conversar com ele, porque o Brunet agora virou investidor. Opa! E a gente vai... entendi. Muito obrigado, meu. Graças a Deus a gente tem estrutura para PCD. Você faz milagre Tá aí? estacionado ali. Ó. Então é isso que eu ia te perguntar. Pô. Primeira vez que eu ia poder usar, você deixou um cone lá. Pô, eu tinha que ter tirado para você. Mas o banheiro é especial. O banheiro Foi especial. Tem um banheiro. E aí, galera, tudo bem? Tá sempre melhorando. Olha, você vê que o negócio é grande quando dá um eco desses assim, né, cara? E livro? Isso, Bruno, é muito livro aqui. Uma livraria, né? Cada vez que eu venho tem mais. Tem que botar os teus aqui, não tem os teus. Você sempre fala isso, mas é só papinho, né? Só me diz onde eu compro na editora. Tô falando sério, ué. Entendi, Tudo bem? tá bom, né? Só pedir, pô. Pede os livros do Nigo pra botar aqui. Ô, cara, você Pede tem... pro Rony negociar na editora e botar aqui. Você tem Bíblia letra extra gigantesca, assim? Com capa meio amarelada? Aí é doideira, capa A amarela. capa não, né? A página meio amarelada, porque página branca pra mim é difícil de ler, cara. E aquelas que você abre e ela fica, porque às vezes você abre e a Bíblia fecha. Eu arranjo pra você, não tem aqui, mas eu arranjo. A primeira Bíblia que eu ganhei, que eu li, foi o Brunet que me deu. E aliás, o livro novo que eu tô escrevendo, eu escrevi sobre você ontem. Ah, é? Uhum. Porque eu não sei se você sabe, mas a filosofia de investimentos que a gente usa para inclusive cuidar do seu dinheiro veio parte de você. Quando eu tava explicando de onde veio a filosofia... Revelações. Corta, fortes revelações. Eu comecei assim, ó, Algarve, Portugal. Veio de lá, cara. Eu e o Brunet se conheceu em Portugal. Tem uma época que nem sabia o que era a Bíblia direito, não conhecia a Brunet, a gente não tinha nenhum relacionamento. E aí eu tava num casamento, cara, em Portugal, que não era de um amigo, era da irmã de um amigo, ou seja... Sei lá como eu fui parar lá. E aí o Brunet mandou uma mensagem, na época ele não era o Brunet de hoje, assim, eu também, a gente não tinha relacionamento. E a gente marcou um jantar. Mandei mensagem pelo Instagram. Pelo Instagram, ele falou, cara, eu tô aqui em Portugal também. Eu falei, não acredito. E era a mesma cidade. A coincidência é que era uma cidade muito pequenininha, se eu não me engano, São a Portel do Brás, lá no lugar, lá. Muito pequena. Tá nessa cidade, eu falei, também tô. Eu falei, não é possível. Não é possível. E aí, nesse jantar eu falei, poxa, vou dar uma mentoria de negócio pro cara. Chegou lá, comecei a falar de business, e aí ele pegou e só fez uma pergunta pra mim. Ele falou assim, você fica estudando aí sobre riqueza, as pessoas mais ricas do mundo, bilionário. Você já viu um cara que escreveu um livro registrando os maiores aprendizados da história com muita sabedoria? Ele foi o cara mais rico que já pisou nessa terra. Eu falei, qual que é o nome desse livro? Ele falou, Provérbios. Eu falei, Provérbios? Eu nunca vi isso daí, não. Ele falou, eu falei, onde que tá? Onde que eu compro? Ele falou, é um dos livros da Bíblia. O quê? Sério? Mas a Bíblia tem livros? Porque pra mim a Bíblia é um livro. Era, né, pelo menos. Aí ele começou a me explicar. Então ali começou a minha jornada, né, bíblica. Comecei a ler Provérbios todos os dias. E aí com o tempo eu fui entendendo mais sobre a Bíblia, entendi que existia algo chamado Pentateuco, entendi que existia algo antes disso chamado Talmud. E na Talmud tem a primeira passagem sobre investimentos escrita na história. Talmud é a tradição oral dos judeus. Então, a primeira passagem escrita sobre investimentos está na Talmud. Ela diz que alguém, né, na época um judeu, deveria dividir seu patrimônio em 3 partes. Deveria enterrar 1/3 no solo, deveria deixar 1/3 ao alcance da sua mão e deveria investir 1/3 em negócios locais. Ou seja, ações, renda fixa e investimentos imobiliários. Só que hoje, como a gente tem muitas moedas, tem um mundo globalizado, a gente adiciona ativos alternativos, ou seja, investimento em dólar, em moeda forte e tudo mais. Então a gente divide geralmente o capital em 4 partes. E é assim que a gente cuida de mais de 200 mil clientes, mais de 20 bilhões de reais. É como eu quero que meus filhos invistam, por exemplo, e veio em parte dessa conversa, cara. Por isso que nós viemos discutir nossa porcentagem hoje. Tem um percentualzinho aí que tem que ser negociado. Qual que é o livro mais animal de todos, assim, que você... É meu livro mais recente. Inclusive você fez a indicação de contracapa. Quando a gente era mais chegado, o Brunet ele pediu pra fazer introdução, Pegar em prefácio. primeira Agora mão. ele pega um cantinho. Ganha o mundo sem perder a alma. Ah, mas ficou bonito esse, hein? Indicado pelo
Tiago Negro. Quantos livros você vários tem outros. escrito, Brunet? São 10 livros. Esse é o 10º. Você não tem um livro box publicado. assim, bonitão seu? Estamos fazendo esse projeto agora com a editora. Vamos dar um combo de um livro seu pra alguém aqui que tá assistindo? Bora? É? Como que a gente faz pra participar aqui? Faz assim, ó, deixa um comentário aqui embaixo dizendo por que você deveria ganhar esses 10 livros do Brunet. E aí meu time vai ler, vai escolher um comentário e vai entrar em contato com você. Como que eles se linkam de alguma forma, todos os seus livros? É porque cada livro meu eu escrevi numa época da minha vida em que era a minha verdade absoluta da época. Ah, mas ó, esse daqui é o meu favorito, ó. Esse daqui eu gosto muito. Esse é o mais né? vendido de todos. Mas esse daqui é o meu favorito. Esse daqui, ele é o que mais tem a ver comigo. Eu gosto muito, cara. O Princípios Milenares é um clássico, né? Porque fala do que tá dando certo há milênios, não sai de moda. Quando a gente fala de investimentos, até isso é uma sacada para vocês. A gente vai tentando prever o que vai acontecer no futuro. E a gente geralmente erra ao fazer isso daí. Você pega as pessoas mais brilhantes do mundo, elas erram. Às vezes você vai acertar, mas quando você erra grande. Então a melhor forma de você prever o futuro é olhando pro passado. É você ver o que já deu certo em termos de princípios. Aí o Brunet pegou e criou o termo princípios milenares, que é o que funciona há milênios. E aí esse livro eu gosto muito. O Princípios Milenares é um livro recente, isso é de 2024, livro recente. Especialista em Pessoas, nosso livro mais vendido, sem dúvida nenhuma. 12 Dias para Atualizar Sua Vida foi o meu primeiro livro que emplacou como best-seller no Brasil. Dinheiro Emocional, um livro interessantíssimo, inclusive. Fala como não é um livro sobre dinheiro, é um livro sobre como as emoções influenciam o que você gasta. Rumo ao Lugar Desejado foi meu primeiro livro, escrevi quando eu estava quebrado em 2014. Um livro sobre desenvolvimento pessoal, O Maior Poder do Mundo, O Problema é Seu, que é um livro sobre sabedoria. Esse aqui é um livro bem profundo sobre sabedoria. Bom, mas precisa ter a manha de comprar o livro que diz o problema é seu, né? Emoções Inteligentes, que é um livro muito vendido, e o mais recente, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Agora deixa eu te falar um negócio, você foi dando upgrade nas capas, hein? Ah, foi. As capas estão ficando melhores, hein? Não tenha dúvida. Esse aqui é muito antigo, né? Deixa um Esse comentário aqui aí a gente onde tá falando de 10 vocês... anos atrás, a gente tá falando de 10 anos atrás, esses primeiros aqui. E é o comentário mais criativo, né? É, assim, você precisa convencer nosso time, porque, no final das contas, são livros que podem mudar a sua vida, né? Comenta aí, meu time vai escolher. Aliás, eu vou escolher. Comenta aí. Ô, Brunet, vamos investir um dinheiro hoje? Como que é? Vamos gastar um dinheiro, vamos. Não, gastar. Não, gastar Não, não. você gastar aqui na livraria É cashback. Cashback. O que eu gastar aqui, você reinveste, Tô né? brincando. Só para um contexto, a gente está na casa de destino, A né? gente tá aqui, a gente construiu isso aqui do zero, onde fica nossos escritórios, estúdios, talvez você já conheça o Café com Destino, o Brunecast, rola tudo aqui. E na parte aqui de baixo eu construí um auditório para 2.000 pessoas, para poder fazer nossos eventos, como também ser um local de eventos para locação. Então a maioria das mentorias, grandes eventos que acontecem em São Paulo, principalmente na região de Alphaville, é aqui. Se alguém quiser fazer um evento, dá para fazer uma locação no precinho? Exato, no precinho é difícil, mas... Eu acho que é o lugar de evento mais mais tecnológico de Alphaville aqui. estruturado, de excelência. Vira isso aqui, Julinho, olha Dá aqui. uma olhada nisso. Cara, tá... Que isso, É muito mano. grande, mano. Pô, tá muito top, velho. Pô, eu vi isso daqui sendo feito, cara. A gente construiu do zero. Inimaginável aqui. Lá atrás tem uma sala VIP maravilhosa, então o pessoal que faz eventos chega pelo VIP. Ainda bem que você falou. Dá Pensei pra que você ia me fazer chegar lá, assim. Não, dá para receber os mentorados, dá até 60 pessoas na sala VIP, muito bem estruturada. E é tudo feito com um nível de excelência assim bem superior ao comum. Cara, animal. Onde que a gente vai falar de investimento, hein? Acho que melhor lá em cima. Você quer que eu suba umas escadas? Tem Uns elevador. lances de escadas? Tem elevador. Aqui a gente é chique. Aqui eu faço o Café com Destino. É uma tela de LED, então a gente bota o que quiser por trás e... Caraca, velho. Cara, a gente vacilou de ter alugado um estúdio pra fazer a live, né? Verdade, tava pronto aqui já, velho. Porra, estamos gastando dinheiro e tem um amigo com bom coração disposto a fazer doações e caridade aí. Sem generosidade a gente não Caramba, vai a lugar nenhum. muito top esse estúdio, hein? Já viu o cenário novo do Brunecast? Eu já tinha visto aqui já. Ah, já, né? O cara tá muito chique, hein, primo? É, cara. Muito legal, né, Julinho? Lindo, lindo, lindo. Impressionante, mano. Mas o mais importante é você ter construído uma essência, uma audiência, uma autoridade antes de construir uma estrutura. Tem gente que constrói a estrutura, mas não tem nada para fazer com ela. Essência Audiência e autoridade. Depois a estrutura. faz sentido, hein? Faz muito sentido. Podem ficar à vontade aí. Tem muito livro, hein? O Poder do Básico. Ó, Cleitinho Fubá. Cleitinho, Cleitinho e Fubá. Meu, eu ia te mandar um Reels esses dias, só que eu falei, é muito pesado. Tem um cafezinho aí, cara? Claro que tem. Aqui a gente trabalha com cafés a partir de R$ 5,90. Meu sonho era ser músico, tem que fazer o que dá certo e não o que você ama necessariamente.
Hoje eu sou viciado em investir. É um vício bom. Escolha teu vício antes que ele te escolha. Não dá pra ter liberdade de escolha, liberdade de tempo sem dinheiro. Bro, você agora é um investidor, então. Eu sempre fui, né? Mas não necessariamente em bolsa. Eu nunca fui um cara de números. Conforme eu fui crescendo empresarialmente, eu fui entendendo que se você não dominar números, você não consegue dominar negócio. Que você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta. Como, por exemplo, no meu caso, lidar com números para você ter algum tipo de êxito na vida. Então tem gente que acha que eu vou fazer o que eu amo. Então provavelmente a chance de você ter sucesso é mínima. Tem que fazer o que dá certo e não o que você ama necessariamente. E geralmente o que dá certo vai fazer você amar essa coisa com o tempo. Eu digo isso porque por exemplo, eu amava música. Meu sonho era ser músico. Quando eu tinha 15 para 16 anos, comecei a trabalhar com isso no estúdio de gravação. Com 19 anos eu percebi que eu não ia conseguir sustentar por não ser bom o suficiente, por não ter estudado o suficiente música. Percebi que eu não ia ganhar muito dinheiro, que eu não ia sustentar a minha família, e eu tinha uma ambição de ser uma pessoa relevante financeiramente. Abri mão desse sonho para fazer o que dava certo, que na época era vender. Fui ser vendedor autônomo. Parece simples, mas é uma decisão não tão óbvia, né? Tem pessoas que passam a vida inteira Para descobrir isso. para descobrir isso. Eu descobri com 19 anos. Com 19 anos eu descobri, que eu não queria trabalhar com ninguém. A primeira aplicação de trabalho que eu fiz oficial, quando eu saí do estúdio de gravação, que não tinha horário, eu escolhia meu horário. Com 19 para 20 anos, quando eu fui aplicar para trabalhar num lugar, tinha que ter horário. Eu falei assim, peraí, alguém vai mandar no meu horário? Eu tenho que chegar às 7 e sair às 4? Isso era inadmissível para mim aos 19 anos. Eu falei, não, ninguém. O que eu tenho que fazer para ninguém mandar no meu horário? Então eu acho que essa consciência, que alguns chamam de mentalidade, né, determina muito como vai ser teu futuro financeiro. Trabalhar para ninguém eu não vou, porque senão eu vou mandar no meu horário e eu queria ser muito dono do meu tempo. Então desde garoto eu tive essa consciência que eu queria ser dono do meu tempo. E aí eu fui percebendo que para ser dono do tempo você tinha que ter liberdade financeira. Não dá para ter liberdade de escolha, liberdade de tempo sem dinheiro. O dinheiro compra poucas coisas na vida, mas das coisas importantes que ele compra é liberdade de tempo e liberdade de escolha. E liberdade de escolha que eu digo é escolher o que vai comer hoje, escolher se vai viajar amanhã ou não, escolher se sexta-feira vai trabalhar ou quer ficar em casa dando uma leitura em alguma coisa. Ou seja, essa liberdade de escolha é só para quem tem dinheiro. Quando eu digo que compra poucas coisas, é porque o que realmente importa na vida, o dinheiro não vai comprar. O amor da sua vida, a harmonia familiar. Por exemplo, quando meus filhos me abraçam, quando eu chego em casa, o que isso tem a ver com dinheiro? Eles nem sabem quanto eu ganho. Não tem nada a ver com a casa. Eles quando crescerem nem vão lembrar o tamanho, a metragem da casa que eu morava quando eu tinha 6 anos. Nem me lembra disso. A gente cresce sempre achando que a casa era gigante, né? É, sempre, independentemente, exatamente. As melhores coisas da vida o dinheiro realmente não compra. Mas o que ele compra, a gente tem que saber comprar. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não sabe comprar justamente o que o dinheiro compra. Aí é muita burrice. É verdade. Cara, eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma idiotice sem fim. Justamente as coisas que o dinheiro compra, você não sabe comprar. Porque não tem informação. Não tem companhia, não tem quem te oriente. O que mudou na sua vida começar a ter dinheiro? Eu acho que o dinheiro, ele potencializou muito o meu propósito, né? Por exemplo, isso tudo que vocês viram aqui que eu construí foi com dinheiro. Não dá pra construir com aperto de muito mão. dinheiro, né? Muito dinheiro, cara. Talvez seu maior investimento financeiro até hoje, né? E não foi para colher mais dinheiro, na verdade. Não. Foi uma semeadura. Tanto que isso aqui não tá no meu nome, não é meu, não considero meu. Não vai ficar com meus filhos, não tá na minha renda, nada. A minha transformação social através da educação e dos projetos sociais que a gente tem aqui pro Brasil e pro mundo. Isso aqui literalmente foi um investimento que não tem fins lucrativos como Casa de Destino. A gente faz coisas aqui que tem fins lucrativos. Por exemplo, o Método Destiny. Mas é do Instituto Destiny, é da minha empresa. Aí a gente loca aqui para poder fazer o curso. É a mentoria que a gente está fazendo. O espaço é da Casa de Destino, que não tem fins lucrativos. É uma obra educacional e social. Espiritualidade, tudo isso que eu faço. Qual que é a sua experiência, assim? O que você teve de experiência na vida com investimentos? Pensando agora em ativos financeiros e negócios. Negócios não, mas em bolsa, renda fixa, fundo imobiliário, criptomoeda, sei lá. Para mim, o mais importante, que mais mudou minha vida, com a mente de pobreza de antes, com a escassez de conhecimento de antes, eu não conseguia entender que, por exemplo, quando você se endivida e o juros está alto, você está ferrado, você se meteu numa confusão. Mas quando você é investidor e o juros está alto, você está ganhando dinheiro. Então, eu precisava escolher se eu queria ser um endividado ou um investidor. Como é que essa ficha caiu? Conversando com pessoas. Por isso que é muito importante a pessoa estar em movimento. Ela não está parada em casa assistindo mais uma série. Cara, eu vou naquele café com fulano, sim. Vou naquele almoço lá, mesmo que eu seja o menorzinho de todos, só para escutar a conversa. Eu fui tendo ideias. Caramba, então os juros podem vir a meu favor? Então eu comecei a perceber que ao invés de gastar com prazeres, segurasse esse prazer e colocasse o dinheiro em algo que ia rentabilizar, ou seja, parado,
ia fazer mais um dinheiro, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é meio viciante, pô. É você tem um estímulo para evitar prazer muito grande. Aí eu queria muito ir pra Grécia esse ano, mas, pô, cara, por que não? Pelo menos enquanto você não tá totalmente estruturado, porque eu também sou contra esse negócio do cara já ter dinheiro suficiente na vida e não fazer nada. E, aliás, é um discurso que, geralmente, quem eu conheço que tem dinheiro, não tem esse discurso. Quem tem esse discurso, geralmente, é aquele que não chegou lá, né? E, geralmente, não vai chegar. É o que eu percebo. Se você pegar um cara assim, cara, mas eu não quero gastar meu dinheiro com os prazeres da vida. Beleza, então gasta com a obra social. Mas vai acumular por acumular? Pra deixar pra outra pessoa e... Você me ensinou um negócio bíblico que eu achei incrível, que é sobre você não deixar o seu patrimônio criar traças, biblicamente. Porque as pessoas dão muito argumento sobre, pô, acumular não é ruim, né? A Bíblia diz, não acumuleis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros nos céus. E quando você for pro dicionário, você vai ver que acumular é empilhamento de coisas que não se usam. Então, por que a ferrugem vai corroer, a traça vai corroer? Porque você está comprando um monte de coisa que você não vai usar, não tem objetivo nenhum, você está comprando por vaidade, por orgulho. Vamos supor que você tenha 3 carros. Então, uma pessoa que está em situação vulnerável hoje fala assim, cara, que absurdo ter 3 carros. Pra quê? Mas aí você fala, não, mas um é para eu trabalhar, outro é para minha esposa trabalhar e um é para alguém levar minhas crianças na escola. A gente está em horários diferentes. Para você faz total sentido. Mas para a pessoa que não tem conhecimento e nem recurso, é acumular riqueza. Mas não é. Por quê? Porque você está usando. Se está usando, não é acúmulo. Acúmulo é aquilo que você Então, biblicamente, isso não é algo condenável, né? Condenável seria você simplesmente só juntar dinheiro e não fazer nada com isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que comprou um apartamento multimilionário em Nova York. Foi uma vez, não vai há 5 anos e não tem plano de voltar. Então tá lá um valor absurdo, em milhões de dólares, acumulado. Isso é um erro. Primeiro é um erro técnico, porque é dinheiro para... Ele tá pagando todo mês o negócio do prédio lá, IPTU, o prédio lá, que você paga, esqueci o nome. Taxas, né? As taxas todas, os impostos e tal. Tá gastando dinheiro. Primeiro, tecnicamente, ele está perdendo. E segundo, ele não está usando. Aí é um acúmulo de riqueza. Não tem necessidade. Agora, se o cara comprar um avião, mas ele usar muito para produzir mais, etc., não é um acúmulo. Esse é um assunto polêmico. Aqui no Instituto Dash a gente tem um avião. E aí uma vez eu chamei meus meninos que trabalham comigo, mais próximos, são jovens, começaram a trabalhar comigo com 17 anos, hoje já tem 20 e poucos, casados e tal, mas trabalham comigo há 5, 6 anos. Falei assim, ó, se vocês me vissem de fora, sem viajar comigo, fala assim, meu chefe tem um avião, o que vocês iam achar de mim? Ostentador, apesar de eu não postar, mas ostentador e tal. Ótimo, bom feedback. Viajando comigo, o que vocês acham? Aí eles fizeram a cara assim, cara, sobrevivência. Por quê? Porque todo dia a gente está numa cidade diferente. Tem vezes que a gente faz 3 cidades no mesmo dia. Teve um sábado que eu fiz São Paulo de manhã, Goiânia à tarde, Salvador à noite e dormi em casa. Porque eu sou pai de 4 filhos. Então, como a nossa rentabilidade permite esse custo, não é por vaidade, não é para dizer que tem, tanto que não sou um cara de ficar mostrando as coisas, mas é por uma necessidade de produção. Eu não conseguiria fazer o que eu faço, produzir o que eu produzo hoje, provocar a transformação social que a gente faz através tanto da Casa de Destino quanto do Instituto Dash, se eu não tivesse mobilidade, se eu não tivesse logística. Ô, Bruno, você estava falando sobre... É melhor você estar do lado de quem recebe os juros do que de quem paga. E você começa até a gostar disso, né? Você fica recebendo dinheiro. E aí tem uma coisa que começa a mudar quando a gente investe consistentemente, que a gente começa a gerar dopamina na nossa cabeça toda hora. Então imagina que você investe um dinheiro, fecha o mês, você olha para sua conta e fala, pô, ganhei tanto. É um momento que gera dopamina. Aí você investe mais um pouco. No outro mês, caramba, ganhei tanto. Chega uma hora que você começa a gerar dopamina e você começa a ter o mesmo efeito de gastar em alguma coisa, porque o gastar gera dopamina, em investir, porque você começa a juntar a recompensa, que é o dividendo ou juros, com o gatilho da recompensa, que é o investimento. Então, quanto mais você tem o gatilho, que é o investimento, e vê o rendimento, mais a sua cabeça começa a construir o hábito de gatilho, recompensa. E você vicia em investir. Hoje eu sou viciado em investir. É um vício bom. Claro que se você passa do ponto, acaba indo pro lado do acúmulo, talvez, que você falou. Mas eu acho que eu tô num momento saudável e acho que você também tá passando por isso agora. Então o que eu queria te perguntar? A gente se conhece há quanto tempo? 6 anos. Rapidamente, tem uma frase de um autor desconhecido que diz: escolha teu vício antes que ele te escolha. Eu adoro isso. Então, por exemplo, eu prefiro ser um cara viciado em atividade física ou investimento do que um vício me escolher. Uma droga, um alcoolismo ou qualquer outro tipo, um jogo do tigrinho. Essa frase não tem autor, infelizmente, apesar de eu achar brilhantérrima, mas tem coisas que você tem que escolher, tipo assim, é que a palavra vício é pesada, mas o que você falou assim, cara, eu sou viciado em investimento, isso quer dizer que você não é viciado em outras coisas, quer dizer que você está se livrando de um monte de coisa, porque o teu cérebro, ele só lança
atenção total quando se trata de vício em uma coisa só. Quando você já está concentrado naquilo, todo o resto para você é resto. É o que a gente pode chamar de, popularmente, vício bom. Não existe vício bom, mas uma expressão popular. A gente se conhece há 7, a gente se conheceu em 2018. 7 anos? 2018. Você me ensinou muita coisa nesse período, né? Inclusive, em várias áreas, considero meu mentor e falo várias vezes até aqui na câmera, já te falei, peço conselho. Só que acho que na área de investimentos eu te passei muita coisa. Tudo. E agora, oficialmente, estamos começando esse processo agora, né? E que a ideia é não só te ajudar a investir, como acompanhar tudo que vai acontecer aqui com a turma. Até porque aquilo que você me prometeu de 15% ao mês, eu gostei muito, cara. Eu não tenho nem te agradecer. É porque aqui a gente só faz promessas conservadoras. Então, para você, eu prometi algo bem pé no chão. Então eu fiquei feliz. Eu falei, cara, eu falei, mas é Bitcoin? Tu não, pô. Não, é trading. É trading? Que options. A gente vai começar. Brunê, você já começou a investir, você fez um aporte inicial ali e você vai continuar investindo, obviamente, ao longo do tempo, né? O que eu queria entender? A gente sempre parte nos investimentos de um objetivo. Aonde você quer chegar? E quando eu digo onde você quer chegar, quando a gente vai tecnicamente, academicamente, na construção de objetivos de investimentos, geralmente o pessoal fala, eu quero ter tanto para pagar a escola dos meus filhos, eu quero viajar, eu quero trocar de carro, casa, etc. Para mim, o objetivo mais poderoso e mais sincero de todos é ficar rico a ponto de ter uma renda passiva que justifique meu estilo de vida, que é atingir a liberdade financeira de fato, onde os seus rendimentos, acima da inflação, possam bancar com conforto tudo que você vive e te ajude a ter mais tranquilidade em tudo que o dinheiro pode cuidar para que você foque apenas no seu propósito, né? Então o que eu queria te perguntar é, o que poderia ser um objetivo bom pra gente buscar aqui? Cara, o meu pessoal é o seguinte, apesar de não ser sociólogo, ser profundo em antropologia, estudei, é claro, filosofia, teologia, mas pouco que eu entendi do ser humano até hoje, a ponto de escrever o livro Especialista em Pessoas, que vendeu milhões de cópias, eu comecei a perceber que um ser humano nunca será igual ao outro. Então meus filhos não vão ter a capacidade que eu tenho. Ou eles vão ser mais, ou eles não vão ter a mesma capacidade, ou terão capacidade diferente. Então a minha maior preocupação quando eu invisto é o seguinte, eu tenho 4 filhos com a Janine, que soube juntamente comigo educá-los para serem boas pessoas, tementes a Deus, que é a nossa fé, mas também a gente está treinando eles para a vida agora. Então, eu não quero que meus filhos sejam trabalhadores como eu fui. Eu fui um trabalhador comum, operário, salário mínimo, aí depois fui para microempresário, aí comecei a ganhar um dinheirinho, me achei que sabia de tudo, achei que era bom, o orgulho entrou no meu coração, era um péssimo administrador e me achava, quebrei. E ali quebrei emocionalmente, porque entrei numa depressão terrível e financeiramente uma vergonha, numa exposição, num nível de ameaça terrível. Aquilo ali me deu um choque muito grande. Não vejo a necessidade de meus filhos passarem pelo que eu passei. Então eu quero treiná-los para serem bons administradores e investidores. Porque trabalhador eu já fui. Por quê? Porque se eles têm um propósito de vida que vão descobrir através da espiritualidade, que é o que eu ensino lá em casa, né? Eles precisam ter investimentos, ou seja, uma renda passiva que dê tranquilidade para eles cumprirem o propósito deles, seja numa obra social, numa obra educacional, ou cada um fazendo o que nasceu para fazer. A minha filha pequenininha esses dias chegou para mim, pai, você acha que tem problema se eu for pintora? Eu falei, não, filha, assim, Se você estiver saindo do zero, você fala assim, putz, meio que tem, né? Porque é muito difícil você conseguir. Eu sei que é 0,01% dela se transformar numa pintora de sucesso. Não por ela, pela estatística. Mas se ela está garantida em investimentos, ela pode seguir o sonho dela, independentemente se ela vai vender aquele quadro ou não. Não, isso é libertador, porque imagina você ter um sonho, não poder seguir esse sonho e ser obrigado a fazer algo. Mas a maioria das pessoas, você tá falando do mundo, o mundo inteiro é isso aí. Eu tenho um sonho, eu era ser músico. Cara, não dá pra pagar minhas contas como músico. Tchau, música, vou vender na rua. Fui panfletar no centro do Rio de Janeiro, começar a vender pra ganhar comissão, e vender de tudo, seguro, empréstimo consignado pra banco, passagem aérea. Foi aí que eu entrei no ramo do turismo, acabei abrindo uma empresa de turismo, foi essa que eu quebrei em 2014. Eu tive que ir pra rua, irmão, suar. É panfletar debaixo da... Meus filhos não precisam passar por isso. Se tiverem que passar, é o caminho deles. Mas o grande objetivo para mim de investimento é um versículo bíblico que diz que o pai, ele deixa herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. O homem bom, né? O homem bom. Não é uma coisa que eu quero fazer por vaidade, não é uma coisa que eu quero fazer por quantidade, aí tem que deixar tantos. Não, mas o suficiente para eles não terem que passar pelo que eu passei. O meu pensamento é muito mais de legado do que atual. Porque atualmente eu tenho uma força produtiva, não confio nela, tá? Eu confio em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém eu me glorio no nome do Senhor mesmo, assim. Deus que me dá saúde, Deus que me dá sabedoria, mas eu tenho força produtiva. O que eu já tenho investido em bens e ativos de empresa e tal, me deixa confortável por um tempo. Quando a gente parte para investimento, é por isso que cada um tem que
trabalhar o investimento em cima do teu porquê, da tua realidade e do teu objetivo final. Eu tenho um porquê, que é o meu propósito, eu tenho minha realidade financeira e todo o meu contexto. Sou pai de 4 filhos, eu me preocupo com eles e tem também meu objetivo final. O meu objetivo final, se for parar para pensar em vida terrena, porque a minha esperança está na eternidade, mas se eu tivesse que pensar em vida terrena, é não ter preocupações que eu tenho hoje. Hoje eu tenho algumas preocupações. Meu próximo curso vai encher? É uma preocupação. Mas por que isso te preocupa? Me preocupa... Por causa da entrada de recurso ou... Múltiplas preocupações. Entrada de recurso ou mantenimento do faturamento, né? A gente está no jogo já aqui do equity. Então, para a gente, o faturamento, o EBITDA é uma coisa importante para o nosso instituto. A gente está caminhando para ser um dos grandes institutos de educação continuada do país. Estamos organizando para isso. Você está vendo nossa estrutura, estamos treinando nossos professores. Estamos deixando de ser um negócio personalíssimo, que era baseado só na minha imagem, para criar outras coisas e tal. É uma preocupação ainda. Não pelo pão de cada dia, mas pelo EBITDA, para manter o crescimento da empresa. E quando você tem um investimento, que isso já não faz mais tanta diferença, que para mim ainda faz, eu não estou nesse nível ainda, você se preocupa com pormenores, que eu não gostaria de estar me preocupando. Não com 60 anos. Hoje eu estou com 44, sei que parecia 35, mas 44. Com 60 eu não quero, cara. Eu não admito estar me preocupando com o que eu me preocupo hoje. Por isso que eu fui para o investimento. Você tem toda essa preocupação. Quanto custa para você não precisar se preocupar mais com isso? Então, por exemplo, se os seus investimentos estivessem rendendo R$10 por mês, você continua se preocupando? Claro. Se estivesse rendendo R$1.000 por mês, estaria se preocupando? Tem que pagar meu custo de vida no mínimo. E com uma gordura. E com uma gordura, acima da inflação. Para justamente tirar a preocupação. Porque, concorda comigo, na teoria, minha renda passiva paga meu custo de vida. É bonito, não é? Liberdade financeira, beleza. Mas se eu quiser fazer uma viagem para Itália com a minha esposa e com meus filhos, vai pesquisar na internet aí para ver se é barato. Aí eu já não consigo, porque eu tenho renda para pagar meu custo de vida, e não para realizar alguns sonhos que não estão incluídos no custo. Então, por isso que a gente bota uma gordura boa aí, né? Mas então, se eu fosse pensar nisso, assim, o que é esse número mensal que entrando na sua conta, você ia falar, cara, acho que tá legal. Acho que é custo de vida mais 50%. Custo de vida mais 50%. Então, esse aqui é o objetivo final. Então, a gente tem hoje, a gente tem o objetivo final, e aí a gente vai criar agora objetivos e prazos para a gente chegar lá. A gente vai criar uma estratégia para isso. O que você acha que por ano você consegue juntar? Ou seja, que sobra, ou por mês, que tipo de número você teria aqui? Eu paro para pensar que se fosse um foco da minha vida, que está se transformando, ainda não é, eu conseguiria investir 15% a 20% do que eu ganho por mês. Se fosse um foco, que ainda não é. Mas se eu tivesse que parar com algumas coisas, cara, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou cortar esse gasto aqui e vou focar em investimento. Acho que uns 15, máximo assim 20 eu conseguiria, como foco e esforço, não na facilidade. Eu, assim, aí agora pessoalmente falando, né, eu acho que você não precisa se esforçar tanto. Claro que quanto mais cedo você se esforça, o dinheiro vale muito no tempo, né? Tipo, 1 hora de trabalho hoje vale 180 horas daqui a 30 anos. Então, se você trabalhar 1 hora hoje, você economizou 180 horas de trabalho daqui a 30 anos, né? Então, R$1 hoje é muita coisa lá na frente, ou 30 horas de trabalho, dependendo do seu ponto de vista. Só que, te conhecendo, seus números, sua projeção, você não precisa abrir mão de alguma coisa hoje. Eu diminuiria bem isso daqui, cara. Eu pensaria em algo como 10% do que entra, entendeu? Você que é um cara super cristão, né? Budismo, ou seja lá, qual for a sua concepção sobre isso, eu olharia para isso como a segunda primícia. Primeira primícia é Deus, o 10%, ou seja lá o que for aqui. A segunda primícia é a sua família. Mas não é a sua família hoje, é a sua família no futuro. E aí depois disso você tem a sua vida. Então eu pensaria em você separar a segunda primícia de tudo que você ganha. Seja lá quanto for esse número, eu deixaria ele fixo. Cara, é 5%, é 10%, alguma coisa assim. E esse número, assim, entrou dinheiro, sim, você não faz conta. Entrou... Tira direto. Você vai direto, vai direto. É igual para quem é dizimista fiel, não faz conta. Entrou, ele já tira direto. Aí você paga aqui Deus, do seu jeito, depois você paga a sua família no futuro, sem fazer conta. É uma regra quase que automática no banco. Entrou, cara, já manda essa primícia aqui para sua conta, porque não é um gasto, é um investimento que está rendendo, etc. Não é nada que você vai se preocupar, entendeu? O que a gente vai fazer? Eu vou preparar um estudo com base em tudo isso que a gente falou. A gente vai se encontrar de novo. Ou eu venho aqui, ou vou na sua casa, ou você vai na minha casa, ou você vai no escritório, e eu vou te mostrar o seu plano de vida financeiro. A gente vai olhar para aquilo, a gente vai discutir em cima dele para ver se é algo que está adaptado, que está adequado. E aí, se for, depois é só executar o plano. E aí a gente vai chegando no nosso primeiro objetivo, segundo, terceiro. Eu vou construir os objetivos até a gente chegar no seu objetivo maior, que é você ter seu custo de vida mais 50% de renda passiva através dos investimentos. Vou te dar uma noção de prazo, quando isso poderia acontecer. Essa é a minha maior dúvida. Por exemplo, uma pessoa que já tem um bom dinheiro investido, um dinheiro parado lá, quanto tempo leva para dobrar? 10 anos, 15 anos? Geralmente 7 anos. Tudo depende, tá? Se for nos dias de hoje, onde a taxa de juros está muito alta, você talvez vai demorar
uns 6 anos. Com a taxa de juros muito baixa, talvez demore uns 12 anos. Entendi. Então, Depende do governo. depende do governo, depende do contexto. A realidade é que você falou uma coisa muito assertiva. Quando a taxa de juros está alta, é ruim para quem está devendo. Mas para quem tem dinheiro, pô, na realidade hoje, tá todo mundo falando, o Brasil, é loucura, tá ruim e tal. Cara, depende. Para quem tem grana, tá melhor, né, em termos de investimentos, porque sem você fazer nada, você tá ganhando mais do que se você investisse muitas vezes numa franquia ou montasse um negócio novo, sem risco, né? O risco do Brasil quebrar apenas. O primeiro salto, que é dobrar, ele demora talvez isso daí, 6, 7 anos. Mas quando ele dobra de novo em 6, 7 anos, ele não dobrou, ele quadruplicou, entendeu? Então é 1 que vira 2, 2 que vira 4 e 4 que vira 8, aí outro que vira 16. Então chega uma hora que isso aqui é tão exponencial que acelera. A gente quer chegar lá o mais rápido possível, entendeu? Vambora. Então, vou marcar. Tá feito. Show!